Muito se fala sobre a possibilidade da Mercedes conseguir conquistar uma vitória ainda nesse ano de 2022. Algumas pessoas são mais negativas quanto a isso, outras mais positivas, mas segundo George Russell e Toto Wolff, é esse o caminho que eles estão seguindo. E eles garantem que muito provavelmente até o fim desse ano eles estarão disputando por vitórias contra a Ferrari e Red Bull. E talvez em um futuro muito mais próximo do que você imagina. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto! Eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E a equipe Mercedes começou o ano da pior forma possível. Talvez não a pior, mas uma das piores. Começou como a terceira força do grid da Fórmula 1, uma situação que ela não via acontecer há aproximadamente 10 anos, desde o início dela na categoria. Aparentemente tem sido um ano difícil, como eu já disse em diversos vídeos aqui do canal. Mas a partir do GP de Barcelona de Fórmula 1, o jogo começou a mudar. E principalmente após o GP de Silverstone, a Mercedes começou a ter um ritmo diferenciado e ter a oportunidade de ameaçar tanto Red Bull quanto Ferrari no resultado das corridas. Toto Wolff e Lewis Hamilton deram entrevistas sobre esse assunto, falaram muito mais sobre isso e, obviamente, deram a sua opinião sobre o que deve acontecer nos próximos GPs. Quais são as expectativas da Mercedes? E elas são muito mais positivas do que você imagina. A gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes não se esqueça de deixar o seu like para que você não se esqueça depois, porque o canal vive de like, é o combustível do Hora do Piloto, tanto para mim quanto para o algoritmo. E também, se você ainda não for inscrito, para você que gosta de Fórmula 1, gosta de automobilismo, esse canal é perfeito. Então não se esqueça, se inscreva e ative o sininho. E claro, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos para que eles não percam as novidades aí da Fórmula 1 e, claro, vídeos de qualidade do Hora do Piloto. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre essas questões, sobre o que tem acontecido com a Mercedes e como ela vai virar o jogo nesse ano de 2022. Diferentemente do que a Mercedes vinha falando aí, principalmente no início do ano, nos últimos GPs o desempenho foi completamente animador. A equipe alemã foi capaz, inclusive, de colocar Lewis Hamilton consecutivamente no pódio, principalmente com a terceira posição, atrás de Max Verstappen e Charles Leclerc. Mas no GP de Silverstone esse pódio foi bem diferente, até porque o W13 de Hamilton foi capaz de ser muito mais veloz do que Ferrari e o Red Bull, principalmente utilizando os pneus usados, os pneus mais velhos e, além disso, com esses pneus mais duros da Fórmula 1. O que demonstra que, muito provavelmente, em algumas condições específicas de pista e talvez algumas pistas com características diferentes, o carro da Mercedes acaba conseguindo, de certa forma, ser superior às suas principais rivais. No fim das contas, essas atualizações que chegaram para o W13 em Silverstone foram, na verdade, um trabalho muito longo, que começou principalmente após alguns desenvolvimentos concedidos no GP de Barcelona de 2022, o que garantiram também com que a Mercedes conseguisse andar muito mais próxima de Ferrari e Red Bull naquele GP especificamente. Toto Wolff falou mais sobre isso. Segundo ele, a Mercedes está dando alguns passinhos de formiga nesse momento, passos pequenos, mas indo sempre para o rumo certo. E no fim das contas, é isso que importa. Além de que, ele falou em sua entrevista que acredita de pés juntos que a Mercedes vai vencer alguma corrida ainda nesse ano de 2022. Nós estivemos um pouco competitivos em Barcelona também. Aqui, estamos mais competitivos em classificação do que atualmente, mas a asa traseira do George está um pouco grande, então causa muito arrasto. Ambos tivemos danos no assoalho, com o Russell, foi na volta 3 da Sprint Race. Então, qualquer coisa e você vai para trás. Mas a verdade é que sim, essa é a resposta. Estamos colocando as coisas no lugar certo, devagar, mas com certeza esse pode ser o alvo. Lewis Hamilton também está animado, muito animado mesmo. Na verdade, desde o GP do Canadá de Fórmula 1, essa animação domina o coração do piloto inglês, principalmente
porque depois desses GPs, tanto do Canadá quanto de Silverstone, a Mercedes conseguiu um desempenho excepcional. E principalmente no GP do Canadá, que teoricamente tinha uma pista com características péssimas para a equipe alemã, ainda assim o W13 conseguiu ter um desempenho muito melhor do que desde o início do ano. Claro, não disputou com Ferrari e com Red Bull, mas ainda assim o desempenho foi incrível quando comparado ao desempenho do W13 nos primeiros GPs. Já no GP da Inglaterra, apesar de o desempenho ter sido ainda melhor, foi uma pista onde ela esperava, sim, ter uma corrida muito mais fácil, porque as características do autódromo se encaixam muito bem com o W13. E a Áustria foi justamente o tira-teima, para ver se eles conseguiriam mesmo ter um desempenho interessante, porque se nesse GP eles conseguissem ter esse desempenho, muito provavelmente o W13 conseguiria andar bem em praticamente todas as pistas até o fim desse calendário. E foi exatamente o que aconteceu. Na única pista onde, segundo Toto Wolff, a Mercedes tem problemas consecutivamente com o passar dos anos, a Mercedes ainda assim conseguiu ter um desempenho incrível, conquistando um terceiro e um quarto lugar, mesmo após acidentes dos seus dois pilotos na qualificação. E Hamilton falou exatamente sobre isso após esse GP da Inglaterra. Segundo ele está muito satisfeito por voltar à briga por vitórias nesse ano de 2022. Aparentemente ele está sentindo saudade disso tudo. E inclusive, a sua vontade por vitórias não diminuiu em nada com relação ao ano passado. Na verdade, parece que ela apenas aumentou. E Lewis Hamilton continuou dizendo, assim como o Toto Wolff falou, que ele acredita sim que a Mercedes venha a vencer alguma corrida nesse ano. Corrida que talvez esteja mais próxima do que nós pensamos. Nós demos um passo mais perto deles, portanto, temos que continuar pressionando. O fato de termos sido capazes de seguir e jogar assim, volta a volta, é uma prova da direção em que acho que estamos agora. Eu estava apenas agradecido por poder estar na batalha, porque não estive nessa luta por um tempo. E o mais impressionante das matérias, que como eu já disse, estão aqui embaixo na descrição, é que Lewis Hamilton poucas pessoas se lembram, mas a última vez que ele brigou pela liderança de alguma corrida foi justamente no GP de Abu Dhabi de 2021, onde ele perdeu para Max Verstappen na última volta, o que gerou a ele também a perda do campeonato mundial de 2021 e, consequentemente, não conseguiu conquistar o octacampeonato. Nesse momento, o maior desejo dele é conseguir batalhar por mais vitórias do que antes, por exemplo, e acabar conseguindo aí, talvez até mesmo batalhar pelo campeonato mundial. Nesse ano, acho improvável, mas talvez no ano que vem. Quem sabe Lewis Hamilton consiga ganhar seu 8º título mundial em 2023. Quem sabe disso? Lewis Hamilton só acredita que a partir de agora ele conseguirá sim batalhar muito mais por vitórias do que desde o início desse ano. Acho que é muito encorajador estarmos na luta. Durante um bom período de tempo, acompanhei o ritmo das Ferraris. É até melhor em algumas etapas e conseguimos a volta mais rápida no final. Acho que o ritmo de corrida melhorou definitivamente. Essa foi a nossa parte mais forte do nosso carro, eu acho, este ano em geral, mas definitivamente nos ajudou a chegar um pouco mais perto. Acho que ainda não estamos em uma posição vencedora, mas não estamos longe. Claro que essas questões da Mercedes conseguir ou não conseguir vencer corridas são sim questões extremamente polêmicas dentro do circo da Fórmula 1. Ainda mais para pessoas que são um pouco mais negativas ou céticas com relação a isso. Mas após o GP de Silverstone de Fórmula 1, ela simplesmente comprovou que tem a capacidade de batalhar por vitórias e que em algumas situações específicas ela conseguirá sim lutar contra Ferrari e Red Bull e inclusive garantir a vitória em alguns GPs específicos. Nesse GP da França principalmente, que acontecerá daqui 2 semanas apenas, ou melhor dizendo, daqui 1 semana, a Mercedes deve ter algumas oportunidades interessantes de batalhar pela vitória ali contra a Ferrari e contra a Red Bull. Claro que eu vou fazer a cobertura completa desse GP e inclusive trazer a minha opinião de uma forma muito mais aprofundada durante a semana do GP, mas para você assistir esses vídeos, é muito importante que você já se inscreva aqui embaixo no canal e ative, obviamente, o sininho para todas as notificações.
E eu também queria saber a sua opinião. Você acredita mesmo que a Mercedes vai conseguir batalhar pela vitória nesse GP da França de Fórmula 1, que acontecerá fim de semana que vem? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Sinceramente, eu acho que essa possibilidade da equipe alemã conseguir batalhar contra a Ferrari e Red Bull, pelo menos para esse GP da França, é praticamente certa. Essa pista especificamente, falando de uma forma bem mais resumida, se encaixa ao estilo do W13, por ter curvas de média e alta velocidade, retas médias e não tão longas assim, e isso realmente é incrível para a equipe alemã. Na verdade, desde quando nós começamos essa última etapa antes das férias da Fórmula 1, Christian Horner, por exemplo, que é o chefe da equipe Red Bull, vem falando sobre isso. E ele já disse, ele acredita sim que a Mercedes terá a capacidade de conseguir ali disputar pela vitória nesse GP da França, assim como ela fez, por exemplo, lá em Silverstone, e acabou realmente conseguindo fazer. Toto Wolff e Lewis Hamilton falam em diversas entrevistas sobre esse assunto também. Então talvez, para quem aí está assistindo e torce para a equipe Mercedes, a vitória esteja muito mais próxima do que você imagina, talvez no próximo fim de semana de corrida. E isso tudo ainda sem contar com as possíveis atualizações que o W13 chegará a ter nos próximos fins de semana. Atualizações essas que vêm sim chegando, vêm sendo desenvolvidas no carro na intenção de, óbvio, um aumento de desempenho, e tem feito toda a diferença tanto para a anulação do porpoising, que aparentemente já aconteceu, quanto para outras questões relacionadas à diminuição de arrasto e aumento de pressão aerodinâmica. Aparentemente ela só tem a ganhar com essas novas atualizações e deve sim acabar trazendo mais atualizações ainda para esse próximo GP da França de Fórmula 1. Mas como eu já disse, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Você pode também ter a sua, você é livre para isso. Então, já comente aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei nesse vídeo, porque isso ajuda demais esse canal a crescer e ainda por cima o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é muito bom. Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações e, cara, compartilhe com todo mundo esse conteúdo, porque é conteúdo de qualidade e assim você ajuda o canal a sobreviver cada vez mais. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!